Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez na continuação desse culto ao Senhor para estudar a palavra de Deus e dar continuidade ao nosso estudo a respeito da formação de um discípulo. Estudo que temos feito já há algumas semanas e temos caminhado aqui nesses dias, mesmo com a limitação geográfica, física, não é? Estamos aqui no nosso culto online e queremos dizer que é um privilégio estudar a palavra de Deus dessa forma que Ele tem nos proposto. E é interessante que aquilo que nós temos vivido nesses dias nos leva a pensar muito a respeito da igreja, né? Porque a igreja não é necessariamente presença física, todos juntos no mesmo lugar. A igreja tem não só um papel, mas uma natureza que nesses dias, né, de isolamento, de separação física, né, necessária que temos vivido, a igreja pode se alegrar pelo fato de sermos talvez o único corpo que pode estar unido, junto, apesar de estarmos fisicamente separados como indivíduos, como membros desse corpo, né? Porque aquele que nos une em Cristo, que é o corpo, do qual Ele é o cabeça, é o Espírito Santo de Deus. E isso é sobrenatural a nós, é natural a Deus, mas é sobrenatural a nós, humanos, né? Então, nós nos alegramos com esse fato de podermos estar juntos, unidos, apesar de individualmente, fisicamente, geograficamente separados, né? Então, só para fazer a ligação aqui do que temos estudado hoje, nós vamos para a lição número 12, que está no PDF na página 35 e na lição, na revista impressa, na página 47, tá? Eu às vezes troco, então você verifica aí. Eu até troquei alguns domingos aqui e ninguém me questionou, deveria ter questionado, né? Então, nossa lição no PDF está na página 35 e a lição impressa, que você tem a revista aí, provavelmente na página 47, tá bom? Se não for assim, é o inverso. Mas então, irmãos, as últimas 2 semanas, nós estudamos a respeito da dinâmica do discipulado, que, digamos assim, é a parte prática. Quando você identifica que tem um discípulo, que Deus o enviou para você, alguém que tem a disposição, né, de se fazer discípulo de Cristo, né, que tem aquela prontidão de se submeter a Ele em fidelidade, que tem essa visão, esse entendimento, então ele precisa ser conduzido a uma vida frutífera, né? A vida prática cristã, porque a vida em Cristo é a vida prática. Porque senão ele ficaria como tipo alguém que tem um carrão muito bonito, né? Muito completo. Você tem um carrão lá bonito, completo, novo, muito bem preparado, aí as pessoas podem olhar e admirar, puxa, mas foi muito bem feito, é muito completo. Vamos dar uma volta nele? Não dá para dar uma volta. Por quê? Vamos sair para passear, vamos usar o que ele tem, né? O potencial dele. Não dá. Por quê? Porque está sem combustível. Então, seria um discípulo infrutífero, seria como um carrão sem combustível. Não tem utilidade. Então, o potencial não pode ser desenvolvido, né? Então, a dinâmica do discipulado deve ser de dar ao seu discípulo aqueles elementos, visa dar ao seu discípulo os elementos para que ele se torne ativo, né? Isso é dinâmico, o discipulado é dinâmico, a vida é dinâmica, é vida realmente, tá? Então, nós vamos ver isso hoje, mais uma vez, vou relembrar, repetir isso, para que isso fique muito claro, né? É muito claro que nós estamos fazendo discípulos de Cristo,
Esse é o objetivo do discipulado, reproduzir a vida de Cristo, como nós vamos ver hoje nessa lição. Então, a lição 10 e 11 foram a parte 1 e 2 da dinâmica do discipulado, e hoje nós vamos ver o padrão do discípulo. Para isso, vamos iniciar, vamos parar um pouquinho para orar. Deus amado, muito obrigado pelo que temos estudado até aqui da Tua Palavra, pelo que o Senhor tem formado em nós. O Senhor deseja formar o caráter de Cristo em nós, como discípulos que somos, que nos declaramos, que nos decidimos a ser pela vontade que o Senhor colocou em nós, porque a Tua Palavra diz que tanto o querer como o fazer, o efetuar, vem do Senhor. Muito obrigado, porque um dia o Senhor nos enviou a Cristo e nós nos tornamos discípulos dele e estamos, ó Deus, aqui desenvolvendo, não é, esse caráter para que ele realmente viva a sua vida através de nós. Portanto, conduz-nos aqui nesse estudo, nós suplicamos, porque nós precisamos e cremos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Então, eu estava ouvindo a palavra do pastor João, e eu tenho pensado muito ultimamente numa questão, tenho chegado à conclusão, olhando a vida de Cristo, porque a gente está estudando sobre ser discípulo, né? Eu sou discípulo, estou aprendendo a ser um discípulo melhor, preciso disso. Então, os irmãos vão ver isso durante esse estudo de hoje. Então, nesses dias em que se fala de muitas coisas, e inclusive de política, como o pastor colocou aqui de uma forma breve e muito sábia, eu tenho, pensando a respeito de Cristo, porque o nosso padrão é Cristo sempre, né? Então, eu pensei que eu entendi que se pode identificar uma postura de Jesus a respeito de política. Qual a política de Jesus? Eu estava pensando isso para mim mesmo, né? Olhando a palavra de Deus e esses dias que nós vivemos, esses anos, né? Esses muitos anos que temos vivido, dessas questões serem muito efusivas, serem muito ativas no nosso país e no mundo, enfim. Eu estava pensando, aí eu olhei para a palavra de Deus e comecei a refletir a respeito de qual era a política de Jesus. Jesus tinha uma política. A política de Jesus era não ser político. Essa era a política de Jesus. Era não ser político. Muitas vezes ele foi questionado sobre questões relativas à política. Eu me lembro, por exemplo, uma vez que perguntaram: Senhor, é lícito pagar tributo a César? E mostraram para ele uma moeda que tinha a figura de César cunhada nela. Ele disse: olha, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a política de Jesus era não ser político. Ele tinha uma política de vida, mas a gente pode falar disso num outro momento. Mas eu cheguei a essa conclusão para mim, baseado na palavra de Deus e nas práticas de Jesus. E a respeito disso, da prática de Jesus, nós vamos estudar a lição de hoje, cujo título, lição 12, cujo título é O Padrão do Discípulo. Tá? O padrão do discípulo. Qual é o padrão do discípulo? Eu quero ler com os irmãos a palavra de Deus aqui em Mateus capítulo 5, versículo 48. Tá? Um texto dela, uma pequena parte do versículo, não é? Nosso tempo é restrito, que diz assim: portanto, Jesus falando, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Na parábola do semeador, em outro texto, Jesus revelou o seu desígnio de que o fruto chegasse à perfeição. Isso está lá em Lucas capítulo 8, de 4 a 15. Né? Então, as multidões que acompanhavam Jesus sempre estavam avaliando a vida dele. E aqui em Marcos capítulo 7, texto citado aí na sua lição, Marcos capítulo 7, versículo 37, lembrando sempre que nós não estamos estudando a lição é um apoio, é uma ferramenta muito preciosa que o nosso amado irmão autor preparou, né, sob a direção de Deus para nós, mas nós estamos estudando na palavra de Deus o que é ser um discípulo de Jesus. Então, no versículo 37, o povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem. Ele faz tudo muito bem. Então, o povo testificava a respeito de Jesus
que a vida de Jesus era uma vida de excelência, tá? Então, o padrão do discípulo é a excelência, é a perfeição. Para ser discípulo de Jesus, é preciso ter a perfeição como alvo, como objetivo, como padrão, tá? Aí alguém, certamente a gente vai pensar assim, bom, mas eu não sou perfeito, nem posso, nem tenho essa capacidade de ser perfeito. E eu vou concordar com você, é verdade, nós não temos essa capacidade. Por isso é que nós procuramos imitar ao nosso Senhor, que é Cristo, né? E esse sempre foi o padrão de Deus, né? No Salmo capítulo 119, no versículo 68 desse Salmo, a palavra de Deus diz assim: Tu és bom, e o que fazes é bom, ensina-me os teus decretos, né? Então, irmãos, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é perfeito, completo, não falta em nada, não tem nenhum defeito, não precisa ser reformado. Então, existe um cântico, não é, que diz assim, que Deus, uma expressão que Deus é bom o tempo todo, né? Não importa o que aconteça, o que deixe de acontecer, Deus é bom, né? Ele é Deus, Ele é assim, isso faz parte do seu caráter, do caráter de ser Deus, tá? Então, falando em caráter, o que se desenvolve na vida de um discípulo, de forma objetiva, de forma definitiva, é o caráter de Cristo, né? Também lá em Hebreus capítulo 13, versículo 21, a palavra de Deus fala a respeito disso. Então, o padrão de Deus é a excelência, ou seja, é a perfeição. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Pedro, em 2 Pedro, sede santos, o próprio Deus falando, como eu sou santo. Esse é o padrão de Deus, irmãos, ele nunca vai negociar isso, ele nunca vai ceder, isso nunca vai ser flexibilizado. Esse é o padrão. Então, conduzir um discípulo, a formação de um discípulo, a minha formação como discípulo de Cristo é buscar a perfeição de Deus. Por isso que isso é um processo, é o processo da santificação. Eu me tornando semelhante ao meu Senhor, àquele de quem eu sou discípulo, a cada dia, né? Vamos ler aqui Hebreus capítulo 13, versículo 21. Hebreus 13, 21. A palavra de Deus nos diz assim: Hebreus 13, 21, já no finalzinho da epístola aos Hebreus, ele diz assim: os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. O versículo anterior, que é o versículo 20, diz: o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus. Então, esse Deus os aperfeiçoe em tudo, na pessoa de Cristo, a quem deve ser toda honra e glória. Então, os discípulos estão sendo aperfeiçoados, e foi isso que Jesus fez com aqueles que ele chamou para si, né? Então, esse é o padrão de Deus, é a excelência, é Deus, é o próprio Deus, é a pessoa de Cristo. Por isso, ele fez declarações a respeito dessas verdades para os discípulos, e nós vamos ler esse texto que fala isso textualmente um pouco mais à frente, né? E essa questão de padrão, essa questão de caráter, né? Então, uma pessoa, às vezes, pode pensar assim, poxa, pode desanimar, eu não vou poder nunca me equiparar ao padrão de Deus, nunca vou conseguir alcançar a vida cristã que a Bíblia fala. Eu me lembro quando, no passado, eu cheguei pela primeira vez aqui para ouvir a palavra de Deus. As primeiras vezes que vim aqui, eu era muito jovem, né? E via aqueles jovens aqui da igreja e tal, e a conduta, as práticas deles no culto e tudo mais. E eu ficava pensando assim, eu nunca vou conseguir fazer esse tipo de coisa, nunca vou conseguir ser desse jeito, né? Desse jeito que falam, que pregam, que são aqui. Eu não entendia. Então, depois que eu nasci de novo, que eu recebi a Jesus como meu Salvador, eu podia entender que eu, de fato, não tenho essa capacidade, por isso que Cristo em mim é quem vai desenvolver essa capacidade. É o Espírito Santo de Deus que nos é dado quando nós nascemos de novo. Ele é que opera, ele é que reproduz a vida de Cristo em nós. E esse é o padrão de Deus. O que o Espírito Santo de Deus vai fazer na vida do
discípulo é reproduzir o padrão de Deus, é produzir o caráter de Cristo, né? Então, precisa ficar muito claro para o discípulo que você não está fazendo proselitismo. O que é isso? É você trazer alguém para a sua religião, para a sua igreja, né? Como se fosse sua ou minha. Não é trazer alguém para a sua denominação, é para você transformar alguém em batista, não. É preciso que fique muito claro para o discípulo que você apresentou a ele a pessoa de Cristo, que quer salvá-lo e que, salvando, vai reproduzir a vida dele no discípulo, a vida dele nele, no discípulo. Não é? Então, é preciso que isso fique muito claro, porque muitas pessoas fazem prosélitos, atraem pessoas para a sua igreja local, para a sua religião, para a sua denominação, para o seu grupo religioso. Mas, infelizmente, não conduzem essas pessoas a Cristo, não ajudam a essas pessoas, mesmo que essas pessoas se convertam, a tornarem-se um discípulo de Cristo. O papel do discipulador, ou o papel do discípulo, é reproduzir outros discípulos, ou seja, é conduzir as pessoas a Cristo e ajudá-las. Esse é o seu papel, se você está discipulando, ajudar essa pessoa a entender quem é Cristo e a que ela possa ter o caráter de Cristo, para que o caráter de Cristo seja formado nela. Esse é o papel, não é? Porque fazer alguém discípulo de Cristo é fazer com que aquela pessoa reproduza o caráter de Cristo, é fazer com que o caráter de Cristo seja formado nele, é contribuir para isso. E essa operação é Deus quem faz, mas nós somos instrumentos. Então, é preciso que a gente tenha isso em mente. O que eu estou querendo fazer na vida do discípulo? Reproduzir, que ele reproduza o caráter de Cristo, tá bom? Esse é o objetivo, independentemente de onde ele esteja, né? Então, Cristo em nós é que vai nos dar a capacidade de fazer isso. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27, a palavra de Deus define isso para nós. Então, vocês que estão em casa aí acompanhando a lição, já devem ter lido esse versículo. Vamos lê-lo aqui novamente. Porque todo aquele que beber deste sangue, porque sempre os que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até... Desculpa, é o versículo seguinte. Portanto, esse versículo, a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo, né? Então, aqui mostra o padrão de Deus, aqui mostra o que Deus está olhando, Deus está querendo ver quando olha para mim, né? Então, Cristo está em mim, eu estou nele. Então, a própria ceia do Senhor, quando eu a tomo, eu estou dizendo que eu estou em comunhão, estou apto, a vida de Cristo está fluindo em mim, eu estou em comunhão com Ele e posso fazer isso. Aquele que toma indignamente, e a palavra de Deus fala aqui nesse texto que significa isso, não é? Toma, come e bebe para a sua condenação. Examine-se cada um a si mesmo. Então, é preciso que a gente enxergue, é preciso que a gente tenha essa noção. Existe aqui o autor nos ajuda com uma ilustração muito interessante a respeito dessa questão de caráter, né? Então, ele disse que uma certa manhã ele pegou uma xícara de café e saiu de carro. No caminho, foi para o trabalho, no caminho, um outro veículo cruzou à frente dele rapidamente e ele teve que frear. O café, então, derramou em cima dele, derramou no carro, e ele aí derramou bastante, né? Mudou até o interior do carro. Então, ele se desviou, aconteceu isso aí. E o pensamento aqui é o seguinte: por que o café derramou? O café derramou porque o outro motorista passou na frente e freou de repente, né? Ou porque eu freiei de repente, eu tive que frear de repente, fui obrigado. Não. O café derramou porque estava no interior da xícara. Por isso que ele derramou. Então, ele pensou, né? Ele refletiu. Aquilo que estivesse na xícara, fosse café, fosse qualquer outro líquido, derramaria, cairia. Por quê? Simplesmente porque é o que estava no interior da xícara. Só podia cair de lá de dentro aquilo que estava no interior. E ele disse assim: é a mesma coisa que acontece com o nosso comportamento. Quando somos sacudidos, a verdadeira pessoa surge. A xícara foi sacudida com o freio do carro e o café caiu porque o café estava lá dentro, né? E eu achei muito interessante refletir a respeito disso, irmãos. Quando nós somos sacudidos por qualquer situação,
o que está lá dentro sai, né? E como ele falou de trânsito, eu me lembrei de que o trânsito é uma situação do dia a dia, da vida diária de qualquer discípulo de Cristo, que revela muitas vezes aquilo que está dentro de nós, como está, não é? Que mede a temperatura de como nós estamos, que é um termômetro. O trânsito é um termômetro porque ele nos submete a estresse, a pressões, a situações repentinas e que nós somos testados, que nós somos confrontados para agir ou reagir. E quantas pessoas xingam, esbravejam, ofendem os outros motoristas quando fazem alguma coisa errada, o motorista ou quem quer que esteja no trânsito, né? E muitas vezes, infelizmente, muitos crentes agem assim. E eles justificam: mas se ele não tivesse cruzado na minha frente, se ele não tivesse vindo na contramão, se ele não tivesse atravessado sem olhar, né? Se ele não tivesse batido no meu carro, eu não teria xingado. Não. Você se irritou, você xingou, você ofendeu, porque aquilo estava dentro de você. Quando você foi sacudido, saiu. Não foi porque o outro lhe causou qualquer problema, é porque estava lá dentro. E isso nos ajuda, irmãos, a refletir a respeito do que é que está dentro de nós. E essa situação pode se reproduzir em qualquer outra questão, qualquer outra rotina do nosso dia a dia, né? O cristão verdadeiro, o que ele iria dizer? Não. Ele não vai dizer: se aquele motorista não tivesse feito isso, eu não teria xingado. Não, ele vai dizer: se a hostilidade e a linguagem profana não estivessem lá dentro, não sairiam. E essa é uma questão com a qual nós temos que lidar e entender, irmãos, e sermos honestos, né? Então, se passa na minha frente uma moça com uma roupa ou uma atitude provocante e eu tenho a respeito dela pensamentos impuros, errados, lascivos, eu não posso justificar dizendo: se ela não estivesse vestida dessa forma, se ela não estivesse agindo dessa forma, eu não teria esses pensamentos. Não, irmãos. Se esses pensamentos não estivessem dentro de mim, eles não teriam saído. Eles não teriam sido pensados. O problema não é o que o outro faz, o problema é o que está dentro de mim. Quando eu sou sacudido, vai sair. O discípulo verdadeiro, ele reflete a respeito disso, né? Romanos capítulo 8, versículo 10, nos fala a respeito disso. Eu quero ler para os irmãos aqui, porque o discipulado, irmãos, é reproduzir no outro a minha experiência do envolvimento com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 10, a palavra de Deus nos diz assim: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Então, desenvolver o caráter de Cristo em mim é mortificar a carne todos os dias. Por isso que o próprio Jesus falou: quem quiser vir após mim, tome cada dia a sua cruz, e me siga. O que é tomar a cruz? O que é a cruz? Lugar de morte. Morrer todos os dias. Então, esse é o caráter do cristão. É assim que se desenvolve o caráter do cristão, né? Então, para transmitir um caráter espiritual a outras pessoas, né, o discípulo terá que entender que o padrão do caráter cristão é Deus. Que o caráter que precisa ser desenvolvido em mim é o caráter de Cristo, né? Então, o padrão do discípulo, né? O Paulo foi muito claro para Timóteo quando ele disse: ninguém despreze. Paulo aconselhou a Timóteo, que era discípulo seu: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essas são 5 características que evidenciam como está a vida de um discípulo de Cristo. São 5 características que mostram o verdadeiro discípulo de Cristo. A primeira delas que Paulo chama atenção aqui, e isso tem a ver com procedimento, né? Isso tem a ver com procedimento. A primeira delas é o falar, é a palavra. É interessante que é fácil a gente distinguir alguém que é discípulo de Cristo pelo falar, né? E a respeito do falar, a palavra de Deus diz assim: se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Isso está lá em Tiago, capítulo 1. Essa questão de refrear, no texto ali, Tiago refere-se aos cavalos que a gente coloca freios na boca, né, para fazê-los parar e para direcioná-los na direção correta.
Então, o que Tiago quer dizer aqui? Olha, se você não tem um freio na sua vida, se você tirar o freio do cavalo, você não consegue direcioná-los, ele fica desembestado, né? Ele fica descontrolado, você não tem como direcionar o seu caminho. Da mesma forma, é alguém, não importa se é jovem, se é criança, se é velho, né? Da mesma forma como o pastor compartilhou conosco aqui agora, né? Que os velhos deixem os pecados de velho e passem a ter atitudes certas, que os jovens deixem os pecados da juventude próprios da idade, né? Que os adultos, que as crianças, enfim, essa não é a questão. Por isso Paulo disse, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, seja um exemplo no falar. Então, um cavalo sem freio, ele fica desembestado, sem direção. Assim é uma pessoa que não sabe se refrear. E Paulo usa essa figura aqui para nos ajudar. Em Tiago, ainda no capítulo 3, versículo 2, diz assim, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Se alguém não consegue dominar a sua língua, a sua palavra, o seu falar, ele não vai dominar as outras áreas da sua vida. Se alguém sabe dominar a sua palavra, sabe direcionar, se ele tem freio, então certamente ele terá facilidade em direcionar as outras áreas da sua vida. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando aqui em Tiago, e isso tem a ver com a palavra, com o falar, né? Em Lucas capítulo 6, versículo 45, a palavra de Deus nos dá outra orientação a respeito do falar. O próprio Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Infelizmente, uma das características que nós temos como pecadores é nos justificar. Lá no início, quando Adão pecou, foi a primeira coisa que veio, foi no pensamento dele, foi se esconder e se justificar quando Deus o confrontou, né? E, infelizmente, é uma característica que nós temos. Nós gostamos de justificar as nossas atitudes erradas com as atitudes dos outros. Mas Deus olha para nós e diz, você fez assim porque isso estava lá em você. E a gente precisa entender e definir isso como verdade. Por quê? Porque o nosso padrão é Deus, é a santidade dele, né? É o caráter, como diz aqui, estava sob a justiça sobre a sua justiça e sobre retidão. Era sobre isso que Jesus falava. No Sermão do Monte, ele fala a respeito disso. As instruções dele eram a respeito de justiça e de retidão. Essa era a característica interior que fornece a base para toda a conduta exterior. O exterior vai reproduzir aquilo que está dentro de mim, da minha alma, da minha mente, né? Daquilo que eu sou, do meu caráter. Então, é isso que se desenvolve no discípulo, o caráter de Cristo. Então, o cristão que controla a sua língua, né, é uma pessoa que entende a direção que ele tem que tomar. E ele sempre está com os olhos voltados para Cristo na sua conduta, né? E o cristão que não controla a sua língua, ele corre o risco de contaminar, não só se já está contaminado, de contaminar outra pessoa, de incendiar todo o curso da vida, como diz lá em Tiago, sendo ela mesma incendiada pelo inferno, falando a respeito da língua. É tão fácil com uma pequena palavra, com poucas palavras, com poucas frases, as pessoas contaminarem aquelas que estão ao seu redor. Não é isso? Então, essa questão da língua é muito importante, essa questão do falar. Por isso, Paulo diz, fiéis na palavra, naquilo que a gente fala. Então, a minha vida precisa reproduzir o caráter de Cristo para que a minha fala denuncie isso, né? Muito bem, irmãos. Outra questão importante é a respeito da conduta. O que é conduta? Conduta é comportamento, né? É aquilo que são as nossas ações, atitudes, que também tem a ver com as nossas palavras, né? Então, uma pessoa que fala uma coisa e tenta viver outra, então ela está vivendo uma vida de demagogia, de falsidade, né? Essa não é a vida de Cristo. A vida de Cristo é uma vida autêntica. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12, a palavra de Deus nos diz assim: amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos
de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Interessante isso aqui, né, irmãos? As pessoas, às vezes, querem nos acusar, achar alguma forma de nos acusar, como faziam com Jesus, né? Mas se as pessoas olham, me acusam de alguma coisa, e olham para a minha vida, e a minha vida não condiz com aquela acusação, eles vão simplesmente aceitar, vão glorificar a Deus, como era feito com Jesus. Por isso que as multidões olhavam para ele e diziam assim: ele faz tudo bem, ele faz tudo certo. As autoridades que eram contrárias a Jesus ficavam procurando alguma área e tentando e cutucando para ver se encontrava alguma falha na sua palavra, e não encontravam. Por quê? Porque ele falava como quem tinha autoridade de vida. E os próprios judeus reconheciam isso. Eles não falavam como aqueles mestres, como sacerdotes, como os fariseus. Ele falava como alguém que tinha autoridade. Por que autoridade? Porque a vida dele correspondia à sua fala. A prática dele, as suas práticas, a sua conduta se identificava com as suas palavras, com aquilo que ele pregava. E isso é extremamente fundamental na vida de um discípulo. E é preciso que o discípulo que eu estou conduzindo, o discípulo que eu estou formando, entenda essa verdade, que a nossa conduta é importante. Falando a respeito de conduta e trazendo para os nossos dias, né? Eu estou caminhando aqui para nós terminarmos o nosso tempo de hoje, para falar de uma forma prática, irmãos. A gente fica observando, né, as situações, e eu confesso que poucas coisas me surpreendem, mas às vezes a gente fica chocado com certas realidades, né? Nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, situação que tem trazido dificuldade, né, para todo mundo, para uns mais do que para outros. Então, o governo dispensou para aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade, de dificuldade, que foram pegas de repente com essa situação que ninguém esperava, dispensou um auxílio emergencial, né, em determinados valores, para que as pessoas possam ter algum socorro, né? Eu trabalho numa empresa que, digamos assim, é o carro-chefe, é a principal pagadora, digamos assim, que é a ferramenta usada para pagar as pessoas, para levar às pessoas esses valores. E a gente vê coisas, irmãos, que eu confesso que a gente fica muito triste, né? Para não dizer estarrecido. Tantas pessoas que simplesmente não deveriam estar recebendo esses valores, né? A gente lê, eu tenho lido as notícias, né, a respeito dessa questão especificamente, de quantas milhares de pessoas de certos segmentos da sociedade, inclusive, aos milhares, que foram identificadas como recebedoras desses valores que simplesmente não deveriam, indevidos. Mas pessoas que se cadastraram e, por falhas, não era de se esperar que isso fosse perfeito, porque uma situação de emergência, algo providenciado com muita rapidez para que chegasse logo as pessoas que estavam passando necessidade ou precisando dos recursos para atender algumas necessidades, não é? Alguns em situação de miséria, outros não, mas pessoas que se enquadravam e que necessitavam desses valores. Então, foi feito tudo muito rápido para milhões e milhões de pessoas. Então, era de se esperar que houvessem falhas e há. Isso não importa. Muitas pessoas que simplesmente não deveriam estar, milhões de pessoas, já foi estimado, os milhões de pessoas que não deveriam receber esses valores, né? Dentre elas, setores da sociedade que simplesmente não se cabe, não se aplica. Mas isso, para mim, eu não estranho, né? Infelizmente. Mas eu tive que, uma semana dessa atrás aí, fazer um concerto numa determinada empresa que é permitido trabalhar, e essa pessoa que se diz crente, né, discípulo de Cristo, me perguntou, sabendo que eu trabalho nessa instituição, me perguntou: rapaz, como é que eu faço para verificar o meu auxílio, porque até agora está lá em análise, eu não sei o que é que houve. Eu olhei para ele assim e falei: como é que é, rapaz? Seu auxílio, você vai receber. Não, você se cadastrou, como assim? Mas você não se aplica, não se enquadra nos critérios, porque há critérios definidos para isso. Não, mas eu me cadastrei, por que não? Meu negócio está parado, olha aqui, estou tendo poucos negócios, recebendo pouco. Eu me cadastrei, eu não sou empregado. Eu falei: sim, mas você não se enquadra. Isso não é legal, isso é legal.
Ah, que nada, rapaz, não tem nada demais, não. Tanta gente aí botou. Eu falei, bom, não importa. Mas eu me cadastrei e aceitou. Eu disse, não importa. Você não se enquadra, isso é errado. Ah, que nada, lá só tem ladrão, e aí eu pago tanto imposto. Enfim, aí vem as desculpas. Não é o que estava dentro que foi sacudido e caiu, não. É o que veio de fora, foi que me fez me cadastrar, fui aceito, vou receber. Estou esperando para receber. E eu tenho visto isso, irmãos, multiplicar-se. Muitas pessoas que se dizem cristãos, que se dizem discípulos de Cristo, sabendo que não se enquadram. Não importa, mas eu tenho necessidade, eu estou passando por apuro, mas você não se enquadra. Mas eu vou receber por causa disso e daquilo. É permitido, eu vou receber. Eu tenho visto isso se replicar em situações as mais absurdas, né? Então eu pergunto, e essa conduta, irmãos? Essa é uma questão de caráter. Isso tem a ver com a nossa conduta. Essa é a conduta de um caráter de um discípulo de Cristo? Não. E você tem que falar isso para o seu discípulo. A conduta do discípulo deve refletir a conduta do mestre, né? Interessante que, falando desse assunto, eu ouvi uma reportagem feita com uma pessoa que mora no outro país, uma brasileira, que não se identificou, e ela ficou também estarrecida. Ela não disse que era crente nem nada, mas ela ficou estarrecida com uma pessoa, com algumas amigas, que se cadastraram, morando fora do país, se cadastraram aqui, com endereço fictício, falso, de outras pessoas, e foram incluídas naquelas que deveriam receber. Eu não vou contar os detalhes, ainda tripudiaram disso. E ela disse para as amigas, mas isso é errado, isso é ilegal. Ah, mas e daí? Né? Vamos fazer isso e aquilo. E ela ficou estarrecida com isso. Então ela disse, deixa eu ver como é que funciona. Ela se cadastrou e viu que realmente há falhas. E ela foi aceita, mas ela se pronunciou, ela informou para o cadastro que era indevido aquilo que ela não deveria receber, porque ela não se enquadrava e estava devolvendo o valor. Eu falei isso aqui, irmãos, porque essa questão de conduta tem a ver com a vida. Quando Jesus falou em João capítulo 6, a respeito daqueles que o seguiam, Jesus fez um discurso para aquelas pessoas. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura essa palavra, quem pode ouvi-la? Depois daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Porque às vezes parece duro, mas não é duro. É o discurso. No versículo 63, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e são vida. Pronto. As palavras de Jesus, que ele fala aqui em João capítulo 6, versículo 63, o texto é João 6, de 60 a 70, a 71. As palavras de Jesus são Espírito, irmãos. Não são normas, não são regras, não são preceitos, são vida, são para serem vividas. É isso que se produz na vida de um discípulo. Na vida de um discípulo não se reproduzem dogmas, não se reproduzem preceitos, não se reproduzem regras. Na vida de um discípulo se reproduz o caráter do seu mestre, que é Jesus. É esse o propósito, é isso que você tem que visualizar. Há pessoas que você está discipulando, você está gastando o seu tempo compartilhando a palavra, ensinando, mostrando, então tenha esse como o alvo, porque essa lição, o padrão do discípulo tem a ver com o alvo da vida do discípulo, que é a perfeição, que é a excelência, porque o alvo é Jesus, porque o alvo é Deus, e Deus faz tudo bom, Jesus faz tudo perfeito, e Ele é o alvo, é para essa realidade, é para esse tipo de conduta que nós caminhamos, e esse é o caráter que nós queremos ajudar o discípulo de Cristo a desenvolver. Ele precisa olhar para mim e ver que esse caráter é reproduzido em mim, e é esse caráter que deve ser reproduzido nele. Vamos encerrar aqui e continuaremos no próximo domingo com essa lição 12. Deus o abençoe, leia toda a lição e os textos, porque vai ajudá-lo a entender essa questão e passar para aquele ou aqueles a quem você está ou se propõe ou pretende discipular. Deus o abençoe nessa tarefa, Deus abençoe a sua vida. E nesses dias, irmãos, temos tido grandes oportunidades de sermos discípulos fiéis, de aprendermos. Quando eu estava estudando aqui essa lição, estava estudando para mim, é claro, você sabe o que eu mais pensei?
eu pensei na minha vida. Eu fiquei refletindo e repassando as minhas práticas. Quando eu estava lendo esses textos e essas ilustrações, eu estava repassando na minha mente as minhas práticas, a minha conduta, para ver se ela passa no padrão de excelência de Deus, né? Como eu estou caminhando, então eu posso sempre rever, desconstruir e construir o caráter de Cristo em mim, naquela atitude, naquela conduta que não esteja refletindo isso. Que esse seja o nosso propósito. Deus nos abençoe. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra, pelo que ela pode e pelo que o Senhor quer, através dela, reproduzir em nós a vida de Cristo. Obrigado porque nos salvou, nos tornou filhos em Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio de poder compartilhar com outros a palavra de Deus e atraí-los, ó Deus, para Cristo. E também, ó Deus, pela oportunidade de ajudar essas pessoas a desenvolver o caráter de Cristo em suas vidas. Ajuda-nos, ó Pai, socorre-nos que nós possamos ser assim, caminharmos para a perfeição e cada dia morrermos para as nossas práticas carnais, para reproduzirmos a vida de Cristo em nós. Te oramos com súplica em nome de Jesus. Amém.